O resultado do PIB do segundo trimestre confirmou a recuperação da economia. Liderada pelo consumo das famílias, a retomada é lenta, mas deve ganhar força nos próximos trimestres. O grande problema do país é a situação fiscal. A dívida pública está em trajetória explosiva. Para enfrentar esse problema, reformas como a da Previdência são indispensáveis. Essa é a avaliação de 4 economistas do Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da Anbima, que se reuniram no Valor Econômico para debater a situação da economia. Eles também discutiram o impacto das eleições do ano que vem sobre o cenário econômico. Caval, o PIB cresceu 0,2% no segundo trimestre, com bom desempenho do consumo e mais uma queda no investimento. Como você avalia essa composição do crescimento e o que isso indica para o PIB de 2017 e 2018? Eu acho que tivemos finalmente um número que, embora no seu valor absoluto o 0,2 não seja expressivo, mas exatamente pela recuperação do consumo, depois de 9 trimestres de queda, e a recuperação também do setor de serviços, que é o carro-chefe da nossa economia, mostra sinais mais positivos para a recuperação da economia do que aquele que trabalhávamos, tanto que acabamos subindo a projeção do PIB desse ano de 0,3 para 0,6 e do ano de 2018 de 2,2 para 2,5. Está claro que a gente está numa situação gravíssima, o Brasil já perdeu o grau de investimento, nós temos de fato uma trajetória da dívida que é insustentável. O que tem sido o contraponto a isso é a postura de responsabilidade fiscal do atual governo e sua agenda de reformas constitucionais, notadamente a reforma da Previdência. Se não se vislumbrar no horizonte do mercado financeiro a aprovação da reforma de alguma maneira esse ano ou em 2019, eu acho que certamente nós colocaremos em risco esse cenário de retomada da economia e podemos ter uma crise muito mais grave do que aquela que nós já tivemos nos últimos 2 anos, em função da percepção de que, no final, a solução tem que vir da inflação, né, da redução do gasto público pela corrosão inflacionária, e aí a gente teria um ambiente, vamos dizer assim, de volta ao passado por total percepção de insustentabilidade da dívida pública. Em que medida um candidato com uma agenda reformista que propõe a austeridade fiscal vai ter chance e não pode haver um nervosismo quanto à discussão das eleições que pressione o câmbio e o risco país afetando a recuperação da economia? Sim, sem dúvida a eleição não há por que imaginar que seja uma eleição que não seja disputada, já definida a priori. O que eu imagino é que nós teremos a possibilidade de ter uma candidatura ou mais defendendo a redução do tamanho do Estado, defendendo a privatização, defendendo o fim dos privilégios do funcionalismo público e defendendo também uma previdência social autossustentável, que não é o caso que nós vivemos hoje, inclusive como contraponto a outros que poderão ter uma agenda contrária a essa, mas que implicará necessariamente no aumento de impostos. Então, acho que, no fundo, nós estamos num momento em que existe a possibilidade de você resolver a nossa solução via redução do tamanho do Estado ou via aumento de carga tributária e ou aumento da inflação. Então, acho que nesses 2 termos, eu acho que há uma boa chance de um candidato reformista ser o escolhido pela população.